Leandro Benigno e hoje eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história com vocês, né? Eu nasci e cresci em um bairro bem distante, né, chamado Jardim Antártica, um bairro periférico, localizado no extremo da Zona Norte, né? Lá em casa nós éramos em 4 pessoas, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E nós tivemos um privilégio, assim, de morar numa rua sem saída. A nossa casa se localizava lá. E nós éramos em muitos garotos numa mesma faixa etária, assim, faixa etárias muito próximas. E nos finais de tarde, os finais de semana, era regado a muita brincadeira, jogos de rua, pega-pega, esconde-esconde, andava de skate, de patins, de bicicleta, assim, foi uma infância sem precedentes, assim, fiz muitos amigos, a maioria são meus amigos até hoje, a gente se divertiu muito, a gente competia, a gente gostava de competir entre nós, assim, ninguém gostava de perder, né? Então aquilo foi muito rico, assim, foi fundamental, foi mais ou menos de uns 4 até uns 12 anos, mais ou menos nesse ritmo. Já entrando na escola, foi um local onde eu tive um pouco de dificuldade de adaptação, tanto para começar a aprender a ler, escrever, tive um pouco de dificuldade, graças à minha mãe ali, que com reforço eu acompanhei o ritmo, mais tarde as minhas primas me ajudaram um pouco, e aí eu fui indo, mas eu já percebia que a escola não era um lugar onde eu me sentia à vontade, né? Eu não gostava, não via necessidade, mas lá em casa nós tínhamos 3 regras básicas, né? Constituída muito pela minha mãe. Fique longe de drogas e bebida. Estudem porque eles não tiveram a oportunidade de estudar e queria que aquilo fosse fundamental pra gente. E uma terceira regra, independente se você gostar ou não, você vai comer um pouquinho de verdura e um pouquinho de legumes. E aí a gente foi seguindo, assim, eu era aquele aluno médio, já tinha aceitado isso e a gente ia passando, assim, o que motivava era não levar uma nota vermelha para tomar uma bronca da mãe e também não repetir mais um ano e ficar lá mais um tempo. E aí mais pra frente aquilo foi passando, eu não vi a hora daquilo acabar. Quando eu cheguei no ensino médio, eu falei, luz no fim do túnel, tá chegando, a hora de sair daqui. E eu, como todo garoto, como pré-adolescente ali, eu tinha cheio de sonhos, eu queria ser jogador de futebol, queria ter um carro bacana, uma casa, uma roupa legal. E aí a gente já trabalhava, né? E aí eu já olhava e falava, puta, esse bairro, tô cansado, essa escola. Aí eu tava reclamando com um amigo ali da escola. E a gente falou, pô, a gente ganha pouco, a gente é o último, né? Somos os subordinados, então a gente recebia todas as ordens, todas as broncas, e ganhava pouco, a gente estava incomodado. O que seria do futuro? O que viria dali? Aí ele parou um pouco para pensar e falou, sabe por que nós estamos nessa situação? Ele fala, nós somos os responsáveis por isso, a gente não faz nada, a gente não tem interesse, a gente sempre chega atrasado. Eu falo, puta, minha mãe sempre fala, cara, que tudo que a gente começa, a gente não termina, e a gente vivia resmungando, e ela falava que nós temos tudo, só que a gente não consegue enxergar. E naquele momento eu falei, pô, você tem toda a razão, a gente só chega atrasado, não tem interesse. E eu vi, assim, naquele momento que a gente culpava todo mundo, a gente culpava os nossos pais, o sistema, o governo. Naquele momento a gente teve consciência que nós também tínhamos uma certa responsabilidade por aquilo. E a gente começou a pensar em fazer algo, porque eu vi meus sonhos escapando, assim, pelas minhas mãos. O jogador de futebol já tinha deixado quieto, né? Já estava com 16, mas tinha outras coisas que eu queria muito realizar. E aí, naquele momento, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Falei, eu vou estudar. Falei, vou fazer uma faculdade. Ele deu risada, né? Eu já sabia da história, sabia que eu não gostava, que eu não tinha interesse. Falei, não, mas agora eu tô falando sério. Agora eu quero ir pra cima disso. E aí eu falei, pensei em administração. Falei, pô, não sou muito bom com números. Pensei em direito. Falei, putz, eu acho que não vai dar. Aí ele começou a rir e falou, você tem que fazer uma coisa que você gosta. Eu falei, pô, eu gosto de esportes, eu gosto de futebol, de corrida, jogava vôlei na época, já tinha feito capoeira, era aquilo que eu gostava e ficou na minha mente, fazer educação física. Aí todo mundo que perguntava, falava, vou fazer educação física. E no último ano, tinha uma professora que ela era eventual, quando ela vinha, ela falava o que tinha depois da escola. Já era uma coisa que eu já estava ligado, né? Que eu falei, pô, eu quero realizar meus sonhos e o estudo é uma delas. Que ele vai ser a ponte para eu realizar isso, ter uma profissão. E ela falava de profissão, de mercado de trabalho, de faculdade, sempre eu saía lá do fundo e prestava atenção nela. Ela foi umas 2, 3 vezes na sala, ela falou assim, Leandro, vou arrumar uma faculdade de graça para você. Falei, pra mim, professor, eu não, pô, sei lá, oferece pros meninos, pras meninas, eles gostam de estudar, talvez eles aproveitem melhor. Ela falou assim, não, tô oferecendo pra você. Aí aquilo me deu um opa. E aí eu senti, era sincero, ela olhava no meu olho e falava, é você mesmo, é pra você, eu não tô oferecendo pra eles.
Aí eu falei assim, mas você acha que eu posso dar certo lá? Ela falou, eu tenho certeza, você tem um perfil. Aí ela falou, toda vez que eu via ela, eu perguntava, e aí professora, conseguiu ver? Tem alguma notícia, alguma novidade? Ela falou, não, tô vendo. Aí passou uns 3 meses, ela falou, olha, não achei. Falei, poxa, agora que eu tava empolgado com essa parada. Aí ela falou assim, você trabalha, né? Eu falei, trabalho. O mercado tá bem competitivo, talvez a gente encontre uma que caiba no seu bolso. Falei, vamos procurar. Encontramos uma, ela me passou o site, eu entrei, fiz o vestibular e eu só avisei pra ela, vou fazer o vestibular no sábado. Ela falou, nossa, esse moleque tá na pegada mesmo. Cheguei, fui fazer o vestibular, fui respondendo todas as perguntas, aquela última folha, a redação. Aí falou assim, faça uma redação do último livro que você leu, ou sobre o desmatamento da Amazônia. Aí eu falei, último livro, comecei a pensar, último livro. Voltei na minha mente, tipo, 3 meses, 6 meses, um ano e meio, falei, eu nunca li um livro, mano, onde é que eu tava? Aí eu comecei a me condenar, eu falei, porra, nunca li um livro, onde é que eu tava? Aí passou um filme, eu brincando, os professores dando aula e eu lá, zoando, jogando vôlei, jogando videogame, jogando futebol. Falei, cara, a gente tá muito atrasado, né? Tocando no livro. Aí falei, Amazônia, não lembrava nada. Aí comecei a lembrar de jornal, de aula de ciências. Fui desenvolvendo em cima daqueles fragmentos que vinha na minha cabeça e concluí, mas eu saí meio murcho, assim, né? Falei, pô, acho que não vai dar, não sei. Mais o lance do livro, porque a redação tinha até ficado bacana. Aí passou umas 2 semanas, saiu o resultado, aí aprovado. Aí eu falei, agora sim, vamos pra cima. Aí eu tava contando pros meus amigos da escola, e aí eles falaram assim, pô, bacana, legal. Eu falei, o ano que vem é outra pegada, é faculdade. E uma professora ouviu e falou assim, você na faculdade? E deu risada. Eu falei, passei, qual o problema? Aí ela falou assim, não, é pública ou é particular? Aí eu falei, é particular. Ela falou assim, qualquer um que deixa o RG e R$5 lá tá matriculado. Aí uma outra professora ouviu e falou assim, você na universidade? Eu falei, eu. Aí ela falou assim, não vai durar 6 meses. Se você achar que a faculdade é igual ao colégio, nossa, aquilo foi um soco na barriga. Oh! Aí eu falei, pô, realmente, acho que eles estão certos, acho que não vai dar. Olha o meu histórico, um aluno mediano, desinteressado. Então era uma coisa assim que eu via distante. Eu olhava aquelas pessoas que eram mais inteligentes na sala, que tinham boas notas, eles não estavam nem sequer perto de raciocinar que aquilo poderia ser uma possibilidade de estudar. Eu olhava parentes que eram bons na escola também, falei, não, eu devo ser louco, não sei. Falei, mas eu vou pra cima, eu não vou desistir sem tentar. E aí, um amigo meu foi viajar, né, e ele me convidou, foi a família dele, a mulher dele tinha acabado de se curar do câncer. Eles foram pra praia e eu tava de frente ao mar, assim, olhando aquilo, pensando em tudo isso que tava acontecendo. Aí, de repente, eu falei, nossa, chega muito pra minha cabeça. Aí comecei a olhar o mar, onda vindo, onda indo, eu fui ficando mais calma, e foi ficando um silêncio, assim, total. E aí eu vi uma voz lá dentro da minha mente, falei assim, esquece o passado. Aproveita essa oportunidade. Eu tomei um susto, eu falei, que é isso? O que tá falando comigo? Aí ele falou assim, aproveita a oportunidade. Aí eu cresci de novo naquele momento. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa bem feita, eu preciso ir até o final em alguma coisa na minha vida. Eu falei, vai ser essa faculdade. E aí eu cresci um pouco mais, a gente voltou da praia, eu vim com aquilo na cabeça, a gente foi pra Aparecida, que ela tinha feito uma promessa. Ela acendeu uma vela, fez as orações, cumpriu a promessa dela. E na Aparecida tem 2 igrejas, né? A central e uma capelinha mais antiga lá em cima. E aí ela falou assim, Leandro, aqui quando o pessoal consegue cumprir alguma coisa, eles andam de joelho daqui até lá em cima. Eu falei, uou, tinha uns 500 metros. Aí eu pensei comigo, eu vou precisar de uma força divina, porque não vai dar. Aquela dúvida ia e vinha na minha cabeça. Então eu falei assim, se eu conseguir me formar, estabilizar na carreira, ter uma carreira estável, eu vou andar de joelho daqui até lá em cima. E aí, primeiro dia de aula na universidade, saí dali com aquilo, falei, preciso de um plano. Eu preciso, se eu continuar com a mesma atitude, a professora vai estar totalmente certa. Eu falei, vou estudar todos os dias, vou sentar nas primeiras cadeiras, porque eu sei que a galera do fundão já não vai muito pra frente. Eu falei, eu preciso ler um livro, cara, eu preciso sair do zero. Aí, tava com aquele meu amigo que despertou junto, ele falou,
Perguntei pra ele, cara, você não tem um livro na sua casa? Eu vou entrar na faculdade, eu preciso ler alguma coisa. Aí ele falou, tem um livro lá em casa, cara, mas é de uma tia minha, assim, ela arrancou quase todas as páginas. Eu falei, o que aconteceu que ela arrancou as páginas? Eu falei, não sei, ela é meia louca, não sei se você vai gostar do livro, cara, é um livro meio nada a ver. Eu falei, me dá, eu preciso ler qualquer coisa, traz amanhã. Aí ele me trouxe, eu li aquelas 40 páginas. Aquilo foi a coisa mais incrível que eu já li na minha vida. A minha mente, que estava assim, ela expandiu. O livro tratava da história de uma mulher que tinha sido abandonada, assim, que nasceu pelos pais. Aos 5 anos ela foi estrupada por um vizinho, sofreu diversos abusos sexuais ao longo da adolescência, fugiu de casa para poder se livrar daquilo. A vida dela começou a andar, ela casou, construiu uma família, num quarto momento ali ela teve câncer. Ela começou a estudar o porquê que aquilo estava acontecendo, se aprofundar, ela conseguiu se curar e escreveu aquele livro traduzido em mais de 80 países, mais de 1 milhão de cópias. Eu fiquei besta quando eu vi a volta que aquela mulher conseguiu dar, né? Esse é um dos traumas mais difíceis de se superar. E ela falava da interação do corpo, mente, né? O lugar onde a gente nasce, ele pode limitar a gente. Ele tem uma certa influência sobre isso. Que é a educação que a gente teve, o local, que é baseado nas que os nossos pais tiveram. E aí eu falei, olhei e falei para trás. Nasci na periferia, o lugar é limitado, violento. Meus pais vieram do interior do Nordeste. Falei, nossa, de estrutura eu tô mal, mas ela falava que nós, independente de quem nós éramos, nós podíamos dar a volta. E aí me inspirei, primeiro dia de aula, os professores explicando o conteúdo, passando a matéria. No terceiro dia entrou um professor, pediu licença. Na hora que ele entrou, ele falou assim, bom dia, professores. Eu me arrepiei na hora. Ele falou assim, eu tô chamando vocês assim porque vão ser assim que vocês vão ser tratados lá fora. E é bom vocês entenderem o peso dessa camisa e a responsabilidade que vocês vão ter sobre outras pessoas, sobre jovens, sobre adultos, sobre idosos. E eu falei, é isso aí que eu quero ser. E aí foi aquela luta, seguir o meu plano, estudar todos os dias, sentar lá na frente, conseguir passar o primeiro semestre, encontrei algumas barreiras. Quando eu passei, eu tirei um peso das minhas costas, mas na verdade também foi tipo fazer um gol nos 45 do segundo tempo, na Copa do Mundo. E ali caiu várias coisas, porque eu percebi que eu criei um monstro na minha cabeça, que várias pessoas estavam passando dificuldades também. Eu consegui boas notas, conheci muitas pessoas, consegui me formar, me especializei em 4 áreas, com a influência do livro da Louise Hay. Eu me especializei também no desenvolvimento do corpo e da mente. Passei em vários lugares, escolas, academias mais simples até as mais tops de São Paulo. Falei, é hora de pagar minha promessa, né? Fui para Aparecida, sentei lá na porta. Falei, nossa, que promessa! Isso aí já é uma janela de uns 8 anos depois. Falei, é isso aí, prometeu, tem que cumprir. O homem só tem a sua palavra. Sentei lá, orei, passou um filme na minha cabeça, comecei 2 passos de joelho. Nossa, doía. Falei, mas em 2 passos eu vou demorar 1 ano. Aí comecei a dar 4 passos. Aí foi 4 passos, eu falei, não, é muito devagar, eu vou demorar 5, 6 horas para atravessar isso aqui. Falei, vou dar 6. E dando 6 passos, aquela dor era agoniante, doía o corpo inteiro, assim. Aí o pessoal passava, batia palma, falava, é isso aí, me oferecia fruta, água. Aí quando eu tava 1/3 do caminho, passou um senhor e ele falou assim, parabéns, guerreiro, tô arrepiado aqui de ver você aí de joelho. Sabe por que você prometeu isso? Porque você podia conquistar e porque você pode pagar essa promessa também, só por isso você prometeu. Vai até o fim. E aquilo me empoderou, eu comecei a seguir, passou 10 minutos, ele voltou, ele falou, cara, eu não conseguindo pensar no que você tá fazendo. Eu vou de joelho com você, levanta. Falei, não, a promessa é minha, eu vou até o final. Se você quiser ir comigo, vamos. Aí fomos, ele deu 2 passos e falou, não dá. Isso aqui só um guerreiro vai conseguir, e você vai conseguir. E aí eu fui indo, quando chegou na metade, eu tava corpo inteiro suado. Não tava mais conseguindo nem pensar com tanta dor. Aí eu encostei na grade assim um pouco e veio na minha mente assim, vai até o final sem parar. Eu falei, nossa! Eu falei, tá bom. Fui, comecei a dar 2, 4, 6, 10, 12, 20, aí eu já parei de contar. Eu comecei com a mão e com os joelhos, chegou lá em cima.
que já estava perto da igreja, assim, aí de novo, agora já ia me levantar e falou assim, até o altar. Aí eu fui, aí eu falei, missão cumprida. Missão cumprida. E naquele momento ali eu me emocionei, né? Eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu e eu vi que aquela vitória não era algo só pessoal, né? Ali tinha a minha mãe, o meu pai, a minha família. Aquelas coisas que eu passei na rua ali com aquela molecada jogando bola, disputando, aquilo criou um instinto de querer vencer, de querer... E aí eu vi que aquela vitória era de todo mundo, daquele meu amigo do colégio que abriu a minha mente, daquela professora que me apoiou, de outras pessoas ao longo da jornada, no mercado de trabalho também, outras pessoas me ajudaram, porque cada parte era um desafio. E aquilo foi incrível, eu falei, puta, missão cumprida, eu comecei a ver uma outra missão, assim, eu vi o meu trabalho inserido num meio social, onde as coisas que eu passei, as questões que eu tive, eram as questões das pessoas que procuravam exercício. E eu trabalho como personal trainer há 9 anos, eu desenvolvi um novo projeto que eu trabalho não só o corpo, mas também a mente. E depois desse longo período, eu já li mais de 200 livros, eu tenho uma mini biblioteca na minha casa, então para quem tinha lido só um, foi um número bem significativo, eu pude aprender bastante. E essa é a minha história.